Estamos ao vivo, agora sim! Sempre quis falar isso, na real. Estamos ao vivo, Brasil, para todo mundo! Primeira live, obrigado a vocês por estarem aqui, por terem aguentado esses percalços do início, tá? Primeira vez, como eu falei, primeira vez que eu vou fazer uma live, eu espero que dê certo, eu espero que vocês gostem, eu espero que eu goste, eu espero me divertir aqui com vocês, eu espero que dê tudo certo. Eu preparei várias imagens, várias coisas, várias interações com vocês aqui. Agora estão ouvindo direitinho, tá rolando tudo direitinho, sinaliza aí, produção. Tá? Maravilha! Então é isso, rapaziada. Primeiro de tudo eu quero dizer, antes de a gente entrar na história de hoje, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Antes que comece qualquer tipo de mimimi, qualquer tipo de falatória, eu não sou historiador, tá bom? Eu não sou um estudioso da área. No colégio eu sempre fui muito desleixado, mas eu sempre fui muito curioso, tá? Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de cultura, eu sempre gostei muito de religião, de religiosidade, né, no caso, de todas as formas como as sociedades interagem no mundo, tanto as diferentes formas de cultura, na verdade, né, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na África. Sempre gostei muito disso, dessa como se formam as culturas, né, aquilo que o Yuval Harari, o autor de Sapiens, chama de ordem imaginada, né? Eu sempre gostei muito disso, eu acho isso muito interessante. Então, quando eu vejo um assunto interessante, eu vou atrás, eu estudo, eu leio e fica para mim. Se eu achar um assunto muito interessante, eu venho e trago para vocês, né? Como o caso de hoje. Se eu não achar, se o assunto não for tão interessante, eu fico para mim, eu guardo para mim e tá tudo bem. É assim que funciona, ou melhor dizendo, é assim que a minha mente funciona, né? É assim que eu vou atrás das informações e eu trago aqui para vocês. Pronto, dito, feita essa introdução, vamos ao que interessa, que é para isso que a gente veio aqui hoje, né? É para isso que vocês estão aqui hoje, que eu também estou aqui hoje. Então, para começar, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Comentem aqui no chat, eu estou vendo que uma galera comentando aqui. Valeu por terem vindo, que massa, galera. A pergunta é a seguinte, eu quero que vocês me respondam de bate-pronto, assim, tá? Sem pensar muito. Eu quero que vocês me digam qual é o faraó mais famoso que vem à cabeça de vocês. Diz assim, de bate-pronto. Eu vou até botar uma musiquinha aqui, ó. Vou dar um minutinho para vocês. Eu espero que esteja tocando a música, senão eu tô dançando sozinho. Tá? Pensa aí, responde aí. Quem é o faraó mais famoso para vocês? Será que é Responde, não vale procurar no Google, tá bom? Ó, será que é o Xerxes? Vou até dar uma dica para vocês aqui. Será que é o Xerxes? Será que é o Tutmés? O Quéops, Quefren e Miquerinos, que são os construtores das Três Pirâmides? Será? Hã? Ou será que é o Ramsés II? Também não? E agora, se eu disser para vocês o nome de... Peraí, corta aqui, tira a música. Aí. Tira a música. E se eu disser para vocês o nome de Tutankhamon? Ah? Fala a verdade, né, cara? Tipo, aí chega a brilhar os olhinhos, né? O magnífico Tutankhamon. Se eu disser que ele nem foi um faraó tão importante assim, a gente pode tranquilamente dizer que ele foi, sim, um faraó medíocre. Vocês sabiam disso? Então, mais uma pergunta para vocês, responde aí. Por que, se ele foi um faraó medíocre, por que em pleno século XXI, o Tutankhamon sem dúvida alguma, vamos chamar ele de Menino Tut, né, para ficar mais fácil. Por que ele é o faraó mais famoso? Alguém sabe? Não? Tá tudo bem, eu vou contar para vocês essa história aqui hoje e vamos falar sobre o Tutankhamon hoje, sobre a maldição de Tutankhamon, um pouco da história dele e tudo mais. Dito isso, vamos à história em si. A história dos faraós, tá? Ela se remonta a mais ou menos 5.000 anos atrás, ok? 5.200, 5.100, aproximado, tá? Isso quer dizer que a gente está falando de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, ok? É muito difícil determinar uma data precisa na história dos faraós,
já que os testemunhos daquela época são muito escassos, ou praticamente nulos, né? E por uma questão bastante óbvia. Eles não tinham YouTube, eles não tinham blog, e eles não tinham live no Instagram, tá bom? Então, tipo, pensa que a própria história escrita da humanidade estava dando os seus primeiros passos, né? Estava nos primórdios da história escrita da humanidade. Então, não existem muitos registros claros daquela época, por isso é tão difícil determinar uma data precisa. Tá? O que existem são pedras gravadas com hieroglifos ou símbolos que são interpretados de certa forma pelos estudiosos, ok? Tipo, alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra, e tá tudo bem. É dessa forma que a ciência vai avançando, é dessa forma que os estudos arqueológicos também vão avançando. Quando surge uma nova interpretação, um novo fato ou uma nova descoberta arqueológica, né, no caso, se lança um novo olhar sobre aquele fato, novas teorias e assim por diante, ok? Até que a gente tenha um ponto de vista mais plausível sobre aquela história, ok? Estamos de acordo até aqui? Porém, a tradição egípcia apresenta a Menés, a esse cara aqui, Menés, como sendo o primeiro faraó a unificar o Alto e o Baixo Egito, tá? Porque o Egito naquela época estava dividido em dois reinos, que era o Alto e o Baixo Egito, como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Segundo essa tradição, Menés teria sido o fundador da primeira dinastia, da dinastia 1. E mais, volta para mim aqui que essa parte é legal. Ó, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. Segundo essa mesma tradição egípcia, Menés teria sido o primeiro governante humano do Egito. Tá? Aí você me pergunta, tipo, como assim humano? Né? Como assim humano? Pois conta essa história que o antecessor dele foi ninguém mais, ninguém menos que o deus Horus. O deus Horus, o deus dos vivos e o deus dos céus, filho de Osíris e de Ísis. Olha a família reunida aqui, ó. Osíris, Ísis e Horus, tá? Então, segundo essa tradição egípcia, antes do Menés, teria rolado um reinado mítico e divino do deus Horus. E é claro que o Menés, deixa eu botar a foto dele aqui de novo, o Menés era considerado um descendente direto dos deuses, né? Ele era considerado um semideus, senão ele nem sequer poderia ter assumido o reinado. Mas existe um documento, deixa eu botar aqui um pouquinho. Existe um documento é ótimo, né, cara? Uma pedra gravada que comprovaria essa história. Essa pedra, esse documento se chama Paleta de Narmer. Ó, vou botar para vocês aqui. A Paleta de Narmer, onde é que ela tá? Aqui. Ó, Paleta de Narmer. E este é um dos únicos documentos raros que comprovam essa história, tá? Deixa eu ver se eu mostro o outro lado dela para vocês aqui. Ó, Paleta de Narmer de um lado e esse é o outro lado. Tá? Então, essa pedra, esse documento, ele comprova que foi um Menés que unificou o Alto e o Baixo Egito há mais ou menos 3.100 anos antes de Cristo. Tá? A gente está falando de 5.100 anos atrás. E é justamente aqui que entra uma questão interessante, que entra o ponto de vista da interpretação que a gente comentou antes, né? Porque muitos egiptólogos acreditam que a instituição faraônica seja, inclusive, anterior a Menés, que ela teria muito mais de 5.100 anos. E é por isso que se fala também de uma dinastia zero, que no caso, para a gente aqui, poderia ser a dinastia do Horus, né? Que a gente já falou, mas enfim. Cara, isso significa que a gente está falando do período neolítico, ou do final do período neolítico, início da idade do cobre, né? Que papo, que assunto chato esse também, né? Mas eu perguntei uma vez para uma amiga minha, que é professora de história, e ela me disse que não costuma usar esses termos para se referir à tradição do Egito, certo? À história do Egito. Mas eu achei interessante. Porque é mais ou menos na mesma época ali. Então, eu acho interessante sair do período neolítico ali, da idade do cobre, a gente está falando de 5.000 anos atrás, ok? Mas já que a gente está falando nisso, alguém sabe o que é o período neolítico? Ou idade do cobre?
Alguém sabe o que que é? Não, né? Ah, velho, talvez vocês faltaram essa aula de história e eu não vou falar, tá? Eu não vou contar essa história aqui porque é muito longa e não interessa para nossa história. Hoje não, pelo menos. Se quiser saber, vai ler, vai atrás de informações. E agora uma outra curiosidade para vocês aqui. Em todos esses milênios de história, se o Menés, cadê o Menés? Vou botar para ele aqui. Se o Menés foi o primeiro faraó humano do Antigo Egito, vocês sabem me dizer quem foi o último faraó? O último dos faraós do Egito? Não? Deixa eu botar ele aqui. Olha, foi esse cara aqui. Ele se chama Ptolomeu XV, também conhecido como Cesarião, tá? E o Cesarião era filho de ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa Cleópatra. Filho da Cleópatra com o grandioso imperador romano Júlio César. Filho da Cleópatra com o Júlio César. Bom, pelo menos foi isso que a Cleópatra disse. E ela afirmou que o Cesarião era filho do Júlio César. Então, se ela disse, se a Cleópatra disse, tá dizido, né? Mas isso também não vem ao caso agora. Ó, até separei uma foto da família. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó a família aqui bonitinha, reunida, né? Júlio César, Cleópatra e o Cesarião. Mas já que a gente está falando de curiosidades, e antes de entrar na história do Tutancâmon, eu vou falar contar mais uma curiosidade para vocês. Eu quero saber se vocês sabem também o que significa o termo faraó. Alguém sabe? Esse termo, esse vocábulo faraó, ele vem do hebraico e significa casa elevada, tá? Ou seja, ele se referia ao palácio real, ou seja, ao edifício físico dos antigos reis do Egito, okay? Onde esses reis com status de deuses, né? Ou seja, esses reis magníficos, esses reis todos poderosos, tá? Ele se referia ao edifício, ok? E aí, como os faraós chamavam os faraós, né? Fica a pergunta, como os faraós não, como os antigos egípcios chamavam os seus faraós? Eu não sei. Eu não faço ideia de como eles chamavam, tá? Mas eu achei interessante trazer isso para vocês. Porque quando surgiu esse vocábulo? Ele surgiu devido a uma inclusão desse termo na Bíblia, no livro Exodus. Aqui, ó. Exodus. E foi a partir dessa inclusão desse termo no livro Exodus que os historiadores modernos generalizaram o vocábulo faraó também para os faraós, entendeu? Para os antigos reis do Egito que a gente já falou agora. Então, os faraós passaram a ser chamados de faraós por causa da Bíblia, por causa desse termo na Bíblia. Ainda que muitos dos faraós tenham sido, sim, déspotas, okay? Malvados, sem dúvida alguma, em cerca de 3.000 anos de história, de tradição faraônica, passaram pelo trono do Egito diversos tipos de personalidades, okay? Homens e mulheres com aspirações bem diferentes, desde Quéops, Quefren e Miquerinos, os misteriosos construtores das 3 pirâmides de Gizé. As pirâmides não ficam no Cairo. Muita gente pensa que fica no Cairo, mas não, elas ficam em Gizé, que é uma cidade do Giza, né? Giza, que fica do lado do Cairo, ok? Passando pelo lendário e magnífico Ramsés II, a gente encontra toda uma diversidade de reis e de rainhas. E sim, o Egito também foi governado por mulheres, como a nossa famosíssima Cleópatra, e apesar de eles darem preferência sempre para os homens, ok? De uma forma grotesca, a gente pode dizer que os antigos egípcios acreditavam que os homens tinham mais direitos divinos para governar o país. Mas, enfim, isso é uma diversidade enorme de indivíduos, né? Uma curiosidade que eu vou contar para vocês. De qualquer forma, uma diversidade enorme de indivíduos que, no seu conjunto, governaram uma das maiores e mais importantes civilizações humanas. E eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Um ponto aqui, se existe outro tipo de civilização que não seja humana, né? Aí isso já é assunto para outra live. Mas, enfim, os faraós, sim, possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. E como a transmissão do poder no Antigo Egito era hereditária,
O faraó não era escolhido através do voto, mas sim por ter sido filho de outro faraó. Tá? Pensa que a ideia da monarquia absoluta tem aqui os seus primeiros passos, tem aqui os seus primórdios, porque pensa que o conceito de democracia, né, o poder do povo, surgiu muitos séculos depois na Antiga Grécia. Mas, enfim, a gente pode ficar aqui horas e horas e horas falando sobre a história dos grandes faraós, de Tutmés, 1, 2, 3, 4, 5, do Sete, do Amenófis, do Ramsés II e III. Falando nisso, se no final da live der tempo, eu vou contar uma história bem curiosa do Ramsés II, que é bem legal. Mas, enfim, podemos falar da Cleópatra também. Mas a gente está aqui hoje para falar do faraó mais famoso da Era Moderna, o Homem da Máscara Dourada. Cadê a foto dele aqui? Opa, me perdi. Cadê tudo? Aqui. O Homem da Máscara Dourada, nosso faraó menino Tutankhamon. É isso aí. Nessa live eu falei que ele tinha sido um faraó medíocre, lembra? Não sei se você já estava aqui ou se você chegou agora, um pouco mais tarde, mas tudo bem. E hoje eu vou contar essa história porque eu falo que ele foi um faraó medíocre, tá? Vou te contar essa história. Agora, finalmente, vamos entrar na história do Tutankhamon em si, né? Finalmente, depois de 20 minutos, vamos entrar na história do Tutankhamon. Mas deixa eu te mostrar uma imagem que eu acho muito legal, que é uma reconstrução computadorizada de como seria a cara dele. Se liga aí, ó. Olha que gatinho. Que gatinho, né? Esse é o Tutankhamon, uma reconstrução computadorizada de como seria a cara dele. Legal, né? Este faraó menino nasceu em 1346 a.C. e reinou por apenas 9 anos, tá? De 1336 a 1327 a.C. Ok? Volta para mim aqui, ó. Ele governou por apenas 9 anos. Hoje em dia, vou fazer um parênteses aqui. Hoje em dia, a gente sabe que 8 anos no governo é tempo suficiente para um presidente acabar com o país. Tá? 8 ou 4, dependente. Mas a gente está falando de outra época, de outra realidade, de outras pessoas, enfim. Tá bom? Um detalhe importante. Não se apeguem nessas datas, tá? 1300 e pouco. Não se apeguem muito a isso, porque elas podem não ser 100% precisas. Como a gente falou, alguns livros, eles apontam datas diferentes. Por isso que eu falo, tá? Sempre foi por ali, 1325, 1327, 1326. Isso não é o mais importante, porque como a gente já falou antes, não existem documentos precisos dessa época, tá? Quase tudo que a gente sabe são suposições de estudos, ok? O fato é que Tutankhamon, da 18ª dinastia, tornou-se faraó com apenas 9 anos de idade. E por isso ele é chamado de faraó menino. Ele era... Deixa eu botar a foto dele aqui de novo, ó. Olha que bonitinho. Ai, cara, e ele era filho de Akhenaton, ou Akhenaton, tem gente que fala Akhenaton, eu acho mais legal Akhenaton. Qual é o certo, qual é o errado, não sei, mas eu acho mais legal Akhenaton. Tá? Existe uma teoria também interessante que diz que ele era sobrinho do Akhenaton, na verdade, que ele não era filho. Mas aqui hoje a gente vai manter essa história do filho, porque eu acho mais legal. E falando nisso, já que a gente falou do Akhenaton, vocês sabem, comenta no chat aí, eu quero ver se vocês sabem, quem era a esposa do Akhenaton. Eu já adianto para vocês que ela é muito famosa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar no nome dela, já viram a imagem dela. Ela é muito famosa. Comenta aí para mim se vocês sabem quem era a esposa dele. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela era ninguém mais, ninguém menos. Eu já falei isso umas 3 vezes, eu acho, mas bora, vamos lá. Ninguém mais, ninguém menos que Nefertiti. E eu falo isso, falei do pai dele, da mãe dele, da esposa do pai dele, no caso, para a gente entender o contexto onde o Tutankhamon nasceu, para saber o porquê eu digo que ele foi um rei medíocre, tá? O pai dele, vamos voltar para o pai dele, Akhenaton, também era conhecido como o Rei Louco, e ele fez uma revolução em diversos sentidos na sociedade egípcia, tá? Por exemplo, na arte,
Da noite para o dia, ele transformou a arte de forma naturalista quer dizer, de forma formal. Ele transformou a arte de formal para naturalista. E aí tu me pergunta, como assim, né? O que é isso? Eu explico. Antes dele, os faraós eram retratados fortes, opulentos, eles eram poderosos, certo? Mas a partir do Akhenaton, eles começaram a ser mostrados de forma grotesca, inclusive deformado, tá? Ou de forma mais realista. Eu vou até mostrar uma foto para vocês aqui do Akhenaton e se liguem na figura. Olha só, ele tinha o rosto alongado, ok? Os braços são raquíticos e te liga na barriguinha de cerveja do nosso parceiro aí, ó. Tô melhor que ele. Né? Esse é o Akhenaton. Então, tipo, existe uma teoria também que ele tinha uma doença genética que eu não lembro o nome agora, mas também não é mais importante. Tá? Inclusive, o próprio Tutankhamon teria essa mesma doença genética. Até a própria esposa do faraó, Nefertitis, é mostrada como com um pescoço super alongado. Estão vendo aqui? Olha o tamanho do pescoço da figura. Tá? Mas, sem dúvida alguma, a principal revolução de Akhenaton foi eliminar todos os antigos deuses e substituí-los por um único deus, o deus Aten. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê o Aten? Aten, que é o deus Sol. Tá vendo aqui? Tá o deus Sol, o Aten, o Akhenaton e a Nefertiti, aqui embaixo, ok? E aí ele mexeu num vespeiro, cara, porque os antigos egípcios, eles eram politeístas. E o que significa isso? Que eles tinham milhares de deuses, ok? Osíris, Ísis, Ra, Nut, o próprio Horus, que a gente já falou antes, o Set, Anubis, e mais uma infinidade de deuses. E nesse ponto eu acho importante dizer que o governo no Antigo Egito era teocrático. Tá? E o que significa isso? Que os administradores governavam em nome dos deuses, ou seja, da religiosidade. O faraó possuía todo o poder e assumia várias funções. Tá? Ele era rei, ele era juiz, ele era sacerdote, ele era tesoureiro, general e era tido como um deus vivo. Ele era filho do Sol, filho de Amun-Ra e a própria encarnação do deus Horus, o deus falcão. Vamos botar a imagem do Horus aqui de novo. Para quem chegou mais tarde, não lembra, esse é o Horus, ok? Portanto, a religiosidade e o culto aos deuses no Antigo Egito tinha um grande significado para a sociedade como um todo, certo? Eles acreditavam que os deuses se encarnavam nos animais, no sol, na lua e até mesmo no rio Nilo. E agora agora que vocês já estão nesse lugar aí, já entenderam como funcionava a religiosidade da sociedade egípcia naquela época, imaginem a revolta quando da noite para o dia vem o faraó e diz, acabou, chega, não existe mais, a partir de agora vocês devem ser monoteístas e só existe um único Deus, ou seja, o Deus Aten. Tá? Ou seja, todos os outros deuses que os egípcios haviam adorado durante mais de 1000 anos, simplesmente desapareceram assim, do dia para a noite. Nem Osíris, nem Horus, nem Anubis, nem Ra, nada. Apenas Aten. Vamos botar a imagem do Aten aqui de novo. Esse aqui é o Aten, ok? Deus Sol. E, cara, imagina que era óbvio que a população odiava o Akhenaton por causa disso, certo? Eles simplesmente odiavam o faraó, eles odiavam o rei. E foi nesse tumultuado contexto que nasceu o nosso menino Tutankhamon, o nosso menino Tut, ok? Então, quando o Aten morreu, quando o Akhenaton morreu, de causas misteriosas, né? Existem teorias que dizem que ele foi envenenado, o Tutankhamon assumiu o trono com apenas 9 anos de idade. Velho, uma criança, velho. E ele era assim, ele era rei. Ele era rei com 9 anos de idade, mas no fundo ele era apenas uma criança. E eu vou dizer mais, uma criança que se casou com a própria irmã, por parte de pai, chamada de Ankhesenamon, de 11 anos de idade. Olha os dois aqui juntinhos, ó. Ou seja, uma criança que casou com outra criança.
O fato é que uma das principais obras, por assim dizer, durante o reinado do Tutancâmon, foi a restauração do culto aos antigos deuses, que aí principalmente a Amon. Esse aqui, ó, Amon, o deus do ar, também chamado de deus oculto, que é um dos 8 antigos deuses egípcios que formavam o Ogdode de Hermópolis. Ogdode de Hermópolis, ó. Ogdode de Hermópolis. Eu não vou explicar para vocês o que é isso, porque é muito chato. Mas digamos que esta restauração dos deuses por parte do Tutancâmon contribuiu para restabelecer a paz no Egito, tá? Mas, fora isso, o Tutancâmon não fez nada de muito significativo, tá? Pensem comigo aqui. Ele não construiu grandes palácios, ele não construiu grandes pirâmides, ele não conquistou novos territórios. Tudo bem? Ele deu continuidade às obras do avô dele no templo de Karnak, ele fez algumas outras coisas importantes, mas não fez nada de faraônico. Ele não fez nada que pudesse justificar toda essa fama que ele tem hoje em dia. E agora eu pergunto para vocês, se ele não fez nada de tão importante, de nada de tão grandioso, e reinou por tão pouco tempo, por que ele é o faraó mais famoso de todos? Alguém sabe me dizer aí? Não? Eu vou contar para vocês o porquê. Vou contar para vocês o porquê ele é tão famoso, tá? Existe um lugar no Egito chamado de Vale dos Reis. Tá? Ele fica próximo à atual cidade de Luxor. E lá estão localizadas as tumbas de diversos reis, como o próprio nome diz, né? Vale dos Reis. E além dessas tumbas dos antigos reis, nessa região também ficam outros monumentos importantes do Egito Antigo, como o Templo de Karnak ou o Templo de Hatshepsut, a rainha esquecida do Antigo Egito. Todo mundo sabe, inclusive você, que os faraós eram enterrados em tumbas gigantescas com quase todos os seus pertences para que eles pudessem usar, continuar desfrutando de todas essas coisas materiais no mais além, tá? No mais allá. E é claro que o nosso amigo Tut também foi enterrado dessa forma, ok? Com carruagens, comidas, bebidas, móveis e, claro, muitas riquezas e muito ouro. Você sabia disso, né? Sabia disso, né? E sabia que as grandes pirâmides do Egito são tumbas? Claro que sabia, né? É óbvio. Um dia talvez eu faça um vídeo sobre elas. Mas beleza. Pois é, hoje em dia o Vale dos Reis é super controlado e não pode nem tirar foto lá dentro, ok? Mas durante séculos esses túmulos foram usurpados e saqueados por exploradores e ladrões. Praticamente todos os túmulos do vale foram saqueados e ficaram vazios, o que significa uma perda imensurável para a história da humanidade. Estamos de acordo? Tá? Um detalhe. Todas as coisas que foram recuperadas, ou as múmias que foram deixadas para trás, estão no Museu Egípcio do Cairo. Nem todas, né? Porque algumas estão em Londres, outras estão em Nova York, né? Mas a grande maioria, boa parte, se alguém um dia for para o Cairo, vale muito visitar o Museu Egípcio, porque é incrível, a história é alucinante. Enfim, toda essa história mudou quando em 1900... É que eu estou procurando a foto do cara aqui, para mostrar para vocês. Aqui, achei. Em 1922, um homem chamado Howard Carter, um arqueólogo inglês, descobriu uma tumba escondida que havia resistido a todos esses ataques dos saqueadores. Tá? O túmulo estava praticamente intacto. Todos os pertences, todas as joias, tudo o que os antigos egípcios haviam colocado lá há 3.000 anos atrás, ainda estava lá. Foi uma das maiores, se não a maior descoberta arqueológica da era moderna. E ela reacendeu o interesse mundial pelos segredos do Antigo Egito. E por quê? Como eu já falei, todas as riquezas,
todos o sarcófago, o próprio sarcófago da múmia, todos os tesouros, os móveis, a comida, tudo, as pinturas, tudo estava lá, praticamente intacto. Olhem, se liga nessas imagens. Tá? A primeira é o túmulo, o próprio sarcófago do Tutankhamon e o Howard Carter ali com a equipe dele. Também tem essa outra imagem aqui com uma galera. Olha a quantidade de móveis, quantidade de coisas que eles encontraram. E um dos objetos mais interessantes que eu acho que eles encontraram foi esse colar aqui, ó. Tá vendo? Em formato de escaravelho, como é que se diz? Isso é um besouro, né? Que ele foi construído com um material, tá vendo o azulzinho aqui no meio, que os cientistas supõem que esse material foi gerado pelo impacto de um cometa ou de um meteorito com a areia do deserto do Saara. Olha que louco, né? Que viagem. Eu só achei interessante mostrar para vocês essa foto. E agora me digam de quem era esse túmulo que o Howard Carter encontrou. Quem? Tutankhamon, é óbvio. O homem da máscara de ouro. Sim, senhoras e senhores, cadê a máscara? Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui, esse é o Tutankhamon, a máscara de ouro maciço, que está lá no Museu do Cairo também. Eu tive a oportunidade de ver, é maravilhosa, linda. Ela foi encontrada no túmulo do Tutankhamon, é ele, tá? É a cara dele. E além dessas impressionantes riquezas que foram encontradas na tumba dele, também existem pelo menos outras duas histórias muito interessantes que eu quero contar para vocês aqui hoje, tá? Uma é sobre a tal maldição do faraó, que é o nome dessa live, acho que vocês já perceberam, e que eu vou falar mais tarde. E a outra é que diversos alimentos foram encontrados no túmulo do Tut, tá? Inclusive diversas jarras de vinho. Olha só, parece que o nosso menino Tut era chegado no vinhozinho, né? E obviamente que todos esses alimentos que foram encontrados já estavam apodrecidos e já estavam fora do prazo de validade, certo? Por uma questão óbvia. Mas, se liga só, havia um alimento que mesmo petrificado e ressecado depois de milênios ainda era comestível. Sim, senhoras e senhores. E alguém sabe que alimento é esse? Cara, é mel. O mel, velho, olha que louco. O mel encontrado nos potes da tumba do Tutankhamon, mesmo petrificados, ainda estava apto ao consumo. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Essa história do mel me contaram lá no Museu do Cairo e eu acreditei. Tá? Eu acreditei e resolvi trazer para vocês aqui. Se é verdade ou não, eu não me responsabilizo. Mas, enfim, né? Mas falando sério, dizem que existem provas disso, existem estudos disso. Mas, enfim, a outra história que eu quero contar para vocês, e aqui pela qual todos nós estamos aqui hoje, é a tal maldição do faraó. Tá? Pois trata-se de uma sucessão de coincidências macabras que acabaram criando um mito. Okay? Quando o Howard Carter... Cadê ele? Howard Carter... Cadê tu? Aqui. Quando o Howard Carter e a equipe dele entraram na tumba lacrada do Tutankhamon, eles encontraram muito mais do que apenas os pertences do faraó. Tá? Eles encontraram essa tal maldição. Pensa que eles entraram em uma tumba que estava lacrada durante séculos. Okay? Muito mais, durante pelo menos 3 milênios. E de onde vem essa história da maldição? Te liga só. Um tempo depois da tal descoberta, da tal invasão do túmulo, por assim dizer, 22 exploradores da equipe que havia participado das escavações estavam mortos. 22 pessoas da equipe morreram há pouco tempo depois da descoberta. Entre eles, o financiador do grupo, né, um inglês chamado George Carnarvon, que era o cara da grana. Todos morreram. Teve um jornalista inglês chamado de Arthur Merton, que na época, muito malandrinho, usou o gancho das mortes para ressuscitar uma velha lenda, né? Uma velha lenda egípcia que dizia que as pessoas que invadissem o túmulo de um faraó teriam má sorte. Tá? Ou seja, em outras palavras, as pessoas que perturbassem a múmia sofreria a maldição do faraó. Só que, um tempo depois,
descobriram que o George Carnarvon, esse cara aqui, foi vítima de uma infecção causada por picada de mosquito. Né? Não demorou muito para que também surgissem explicações científicas para justificar as outras 21 mortes. Tá? Uma das teorias diz que, como o local teve fechado por pelo menos 3 milênios, a hipótese mais aceita é a de que houve uma contaminação por fungos. Simples assim. Tá? O próprio Howard Carter disse na época que ele encontrou uma nota deixada pelo menino Toots amaldiçoando quem profanasse o seu túmulo. Mas essa nota foi desmentida por ele próprio, anos depois, e ele assumiu que ele disse isso para tentar afastar possíveis saqueadores e tal. O fato é que, vamos ser bem sinceros aqui entre nós, essas explicações científicas deixam a história bem sem graça, né? Deixam muito sem graça, mas fazem todo sentido, né? Em compensação, em 1969, um dos únicos sobreviventes da expedição de descoberta da tumba, ele foi dar uma entrevista numa televisão inglesa e ele disse que era tudo uma bobagem, que era tudo uma balela, que ele não acreditava nessa história da maldição e blá, 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 blá. E quando ele foi sair do estúdio, ele sofreu um gravíssimo acidente de carro e quase morreu. Tá? Aí eu te pergunto, é uma coincidência? Meu amigo, eu não acredito em coincidência, não. Prefiro ficar bem longe do túmulo da Faraó, só para garantir. Tá, galera? Deixa eu mostrar umas fotos para vocês que eu preparei aqui. Ó, isso aqui é a equipe do Howard Carter descobrindo o túmulo do Tutankhamon. Ó, isso aqui é o Carter saindo da tumba com alguns dos pertences. Ó, mais uma dele entrando na tumba, né? Descobrindo. Mas é isso aí, galera. Então, é por essas e outras que o homem da máscara de ouro, o nosso menino Tut, vamos botar ele de novo aqui na tela, o nosso menino Tut, se tornou o faraó mais famoso da atualidade, por causa do túmulo dele, não por aquilo que ele construiu em vida. Ok? Cara, eu vou ser bem sério com vocês. A história dele, a história que eu contei aqui hoje, ela está muito resumida. Mas, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, como diz o Peninha, você vai ter que ler. Ou vai ter que estudar. Ou, para quem estiver vendo aqui no gravado, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma reportagem maravilhosa do Discovery Civilization, que fala sobre tudo isso que eu falei aqui hoje, só que de uma forma muito mais aprofundada, tá bom? Mas eu sei que você não vai assistir. Você que está aqui no vivo não vai assistir, né? Fala a verdade para mim. Tá, galera? É isso aí, essa é a história do Tutankhamon. Faltam uns minutinhos aí. Vou contar a história do Abu Simbel para vocês, tá? Do Ramsés. Vocês querem ouvir? Comenta aí. Eu não tô vendo nada de comentário mesmo, não sei nem porque eu pergunto isso. Tá, galera? Ó, vou contar a história do Ramsés, tá? Que é uma história bem interessante. Ele construiu um templo, tá? Que chama Abu Simbel. Com certeza vocês já ouviram a foto, já ouviram falar desse templo. Talvez não pelo nome, mas aqui, ó. É esse templo aqui, certo? Abu Simbel. Esse templo fica mais ou menos uns, sei lá, eu tô chutando aqui, uns 600 quilômetros ao sul de Luxor, tá? Perto de Assuan, por lá nessa região do Egito. E em 1950, lá pelo ano de 1950, o governo egípcio decidiu construir uma barragem no Rio Nilo que inundaria uma região muito grande e, inclusive, o templo de Abu Simbel, esse templo que eu mostrei para vocês. Então, imaginem a perda, o que seria para a história da humanidade se perdesse esse templo gigantesco. Então, tem 4, vou mostrar para vocês de novo aqui, essas 4 estátuas aqui no meio são 4 estátuas do próprio Ramsés II. São estátuas gigantescas, são enormes. Eu não sei exatamente quantos metros elas têm, mas são enormes. E aí vocês imaginam, e tem um outro templo da esposa dele que fica do lado, tá? São 2 montanhas, galera. São 2 montanhas, literalmente. Então imaginem a perda disso para a humanidade. O que eles fizeram? O que os egípcios fizeram? Eles picotearam a montanha
literalmente, eles cortaram a montanha em diversos pedaços, e moveram essa montanha para alguns metros mais acima, onde a água não chegaria. Velho, olha aqui, deixa eu mostrar a foto para vocês. Olha como ficaria, tá? Isso aqui é uma simulação, é uma maquete. Ó, tá vendo? Ficaria aqui embaixo das águas e olha onde ela tá agora, tá? Isso aqui, cara, olha que loucura. Eles picotearam a montanha, aqui, ó. Eles picotearam a montanha para poder chegar, ou seja, para poder livrar ela das águas do rio, das águas da barragem. Louco, né? Esse templo chama Abu Simbel, fica lá no sul do Egito. Tá bom, galera? É isso aí. É esse o conteúdo de hoje. Pô, galera, muito massa. Obrigado a todos por terem vindo. Eu vou falar para vocês uma parada aqui, ó. Eu curti fazer, eu gostei dessa história de live. Achei interessante, me diverti. Ah, uma coisa que eu não mostrei, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa muito massa. Esqueci completamente, velho. Esqueci, olha aqui, ó, te liga aí, ó. Olha que bonitinho. Essa é a múmia do Tut, tá? Essa é a múmia do Tutankhamon. O nosso faraó menino Tut. É isso aí. Olhem que bonito. Essa múmia tá no Museu do Cairo, tá? Museu Egípcio do Cairo. Quem quiser visitar. Assim como a Máscara Dourada, ela tá lá no Museu do Cairo. Assim como a Nefertiti também. Tá bom? Isso, galera. Vou botar uma musiquinha aqui para vocês. Agradeço de coração. Muito obrigado por terem comparecido. Muito obrigado por terem vindo. Tá bom? Valeu. Falou. Paz. É nóis.